Luana, do Market Minds, e estamos em Goiânia para mais uma entrevista do nosso quadro Book Aberto. E hoje eu estou com João Izaru. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Gente, talvez vocês não conheçam, muito provavelmente vocês não conheçam o João, mas ele é trader, ele opera e ele vive do mercado e está aqui hoje com a gente para trazer um pouco da experiência dele, dos conhecimentos dele, principalmente das vivências dele, para compartilhar com vocês. Pronto, João, para começar? Vamos lá? Então, João, começa contando pra gente como você conheceu o mercado financeiro. Bom, eu conheci o mercado financeiro do caminho mais longo, né? Aprendendo sobre educação financeira, né? Toda aquela passagem de aprender sobre renda fixa, né? Se interessar, né? Perceber que em casa estava gastando o mesmo tanto que eu estava ganhando, né? Interessar por isso, como é que fazer economia, como é que crescer patrimônio, né? E uma coisa foi levando a outra, né? Então, disso eu vi que existiam outras formas de investimento, né? Que a gente só conhecia poupança, malha e malha ali, o CDB, né? E aí você começa a ver outras formas de aplicação, começa com renda fixa, tesouro direto, aí depois você vê que existem os fundos, né? A ação para mim era uma coisa meio assim, né? Muito risco e tal, eu sempre tive um perfil mais conservador, né? Uhum. E daí para eu chegar a fazer day trade foi, assim, realmente... Quanto tempo, hein? Desde que você entrou em contato com o mercado financeiro até hoje? Faz quantos anos aí? Eu não sou muito bom com datas, assim, né? Mas eu acho que já talvez uns 3 anos e meio atrás eu comecei a esse processo de interessar. Né? Uhum. E cerca de 2 anos atrás, um pouquinho mais, eu fiz um curso aqui, que chama Super Investidores, que é um curso mais amplo, né? Uhum. Assim, com uma abordagem bem ampla, assim, desde de renda fixa, fundo de investimento, fundo imobiliário, então assim, apresenta toda a gama de possibilidades, né? E lá também foi onde eu conheci o Fred, né, que foi o primeiro mentor, Uhum. e ele dava a parte lá de análise técnica, né? E daí depois eu comecei a pegar a aula, né, com ele, e eu fui vendo a possibilidade do day trade, né, que eu já conhecia um pouco o que era, né, de ver alguma reportagem na internet, e eu nunca fui assim, de novo, né, muito conservador, muito pé atrás, né, na hora que, eu acho que foi até um pouquinho fora do padrão, quando eu vi uma reportagem falando que tinha gente que fazia 5 mil por dia, né, aí vi lá a alavancagem, não entendi muito bem o que era alavancagem, eu fui pesquisar o que era alavancagem, e eu falo, mas do mesmo jeito que o cara pode ganhar, ele pode perder isso aqui, né? Então, não interessei, falei, isso aqui pra mim não é legal. Eu gostava muito de gráfico, gostei muito, comecei a fazer swing trade. Uhum. Né? Aí achava legal, fui, né? E depois, de novo, com a mentoria, eu fui desenvolvendo, né? E depois fui caminhando pro day trade. Uhum. Por que aí eu mudei de ideia em relação ao day trade? Quando eu vi que existia, sim, gerenciamento de risco, né? Que existia a estatística a favor, tudo, né? Aí quando eu vi que era uma coisa que matematicamente fechava, né? Aí eu mudei um pouco, né? Eu lembro uma coisa que eu sempre recordo, assim, e eu tenho na memória, foi uma dinâmica, né, que o Fred fez da moedinha, né? Para ensinar o risco e retorno, né? Então, se desse cara, um exemplo era 1 ponto, se desse coroa era 3, né? E no exemplo, mesmo dando 7 caras, né? As 3 coroas, o que valia 3, né? Cobriu, né? Se fosse um prejuízo, alguma coisa, né? Deu 9 pontos para 7, né? Então, mesmo dando 7 vezes, né? Deu uma pontuação inferior. Ainda, né? Fechava no positivo. Fechava a conta, né? Peraí, então tem alguma coisa aqui que realmente existe uma matemática. Eu sou da área de exatas, né? Sou engenheiro civil de formação. E aí eu preciso de ter base, né? É igual aqui, uma edificação, se não tiver o fundamento ali, né? A fundação, eu fico, então, muito pé atrás. Aí, quando eu vi que existia isso, eu falei, não, peraí, então é uma coisa que não é aleatório, né? Não é assim, eu vou tentar sorte aqui, né? E realmente, o mercado é aleatório, mas é possível
você trabalhar somando estatística, gerenciamento de risco, então dá para trabalhar, né? Aí você viu que talvez poderia não ser tão arriscado, digamos assim, como Sim. você tinha aquela percepção inicial. Exatamente, que com longo prazo era possível você né, delimitar ali, né, direcionar o resultado, né, a longo prazo. Às vezes, a outra coisa que foi difícil foi aprender a perder, né. Eita, que a gente vai chegar lá. E, João, deixa eu te perguntar, você falou aqui que a sua área de formação é na área de engenharia, é isso? Você chegou a atuar dentro da sua área de formação, profissionalmente? Como é que foi isso? Sim. Eu atuei por praticamente 10 anos. 10 anos. Eu formei no final de 2008 e até o ano passado, maio do ano passado, eu estava concluindo a última obra, né? Eu já estava nessa transição, né? E eu lembro que, acho que em fevereiro, eu comuniquei à consultora que eu trabalhava, que eu não ia mais continuar, aí eu fiquei até maio para concluir a obra, né? Eu já estava no final da obra, e daí para lá, já estou de junho do ano passado para cá, full time no mercado. Né? Essa transição assim, foi motivada, eu sempre fui, as coisas da minha vida, assim, nunca fui de planejar, apesar de eu ter um perfil assim, no final das contas as coisas foram acontecendo, né? E eu não tinha um sonho, assim, eu quero virar engenheiro civil, tem gente que tem sonho de profissão desde de criança, né? E eu não tinha, até mesmo porque eu lembro que eu prestei vestibular muito novo, né? Prestei vestibular com 16 anos, então assim, não tinha muita noção do que eu realmente queria para a vida, né? Eu não sabia, o pessoal, você é muito bom com matemática, faz engenharia, né? Aí eu fui indo, caí de paraquedas em engenharia civil. Aprendi a gostar, né? Tocar obra, tudo. Né? Sempre trabalhei com gerenciamento de obra, né? Não gostava muito de projeto, né? Achava muito legal a parte tanto de gerenciamento quanto de execução, né? E gostava muito. A questão que foi me levando era, eu tinha uma ideia assim que no final das contas eu não tomava decisão, né? Então quando você está num ambiente corporativo, né, acaba que, bom, terminou uma obra, a próxima obra é em tal cidade, então você tem que ir, né? E eu tinha muita vontade de empreender ou de trabalhar como autônomo, né? Para eu poder tomar as decisões, por mais que eu sabia dos riscos, né? Que se envolvia, nunca fui muito iludido, eu sempre fui de pesquisar muito, né? E sabia que tinha um preço a se pagar, né? Mas aí juntando essa vontade e o mercado financeiro veio junto, né? E quando eu tirei esse preconceito, né? Quando eu tirei esse preconceito do mercado, de day trade, aí casou tudo, né? Então você veio, assim, digamos assim, pro day trade já com a intenção de mudar de profissão. Quando você conheceu o mercado financeiro, que você começou a estudar, qual que era a sua intenção? Quando você começou a estudar lá sobre swing trade, sobre formas de investir, naquele momento qual que era a intenção? Naquele momento era ter mais uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda. Uma forma melhor de aplicar o dinheiro que você estava ganhando dentro da engenharia. Exatamente. Aí quando você conheceu o day trade, as coisas mudaram. Né? Eu vi a possibilidade de uma transformação profissional, de eu poder trabalhar, né, de uma forma a poder tomar mais decisões por minha conta, né? De novo, de uma forma de empreender ou de ser autônomo, né? De poder tomar decisões, de montar né, de fazer planos a longo prazo, né? Que eu tinha dificuldade no ambiente corporativo de fazer isso. E você falou que, na verdade, assim, podendo concluir aqui, quando você começou no day trade, você estava operando, como você começou no day trade, você estava trabalhando na empresa de engenharia, e aí demorou um tempo até você largar e finalmente se dedicar só para o mercado financeiro no day trade. Nesse meio tempo, quando que você decidiu, não, agora é a hora? Como que foi essa decisão? Quando eu tomei a decisão de fato, assim, essa é aquela decisão que você está convicto, mas ainda não, né? Porque acaba que você está 10 anos numa profissão, né? Ela, por mais que é uma profissão difícil, né? Gestão de obras, tem várias dificuldades, muita cobrança, né? Mas acaba que aquilo ali é uma zona de conforto, né?
Então você já está há 10 anos, eu estava 10 anos na profissão e há 3 anos na corporadora, né? Já tinha uma relação de confiança de ambas as partes, né? Então você pensa assim, para que eu vou mudar, né? Então, e você vai correr um monte de risco, vai entrar numa área, você sabe que vai demorar a ter resultado, né? Você vai ter que aprendeu há pouco tempo que precisa guardar dinheiro, já vai ter que queimar reserva, né? Então, é uma decisão que você toma meio sem saber se está fazendo se é certo ou não, né? Então, eu não sei exatamente o momento que eu tomei, mas eu falei, eu acho que vou correr esse risco. E eu estava passando dos 30 também, acho que bateu aquela... A crise dos 30, será? Exatamente, né? Eu falei assim, é a hora de eu fazer isso agora, porque se eu esperar mais 10 anos, né, e juntou com 10 anos de formado, se eu esperar daqui 10 anos, eu não sei se eu vou ter essa disposição, ou vou querer tomar esse risco, né, de fazer isso, né. E no fim, quando você faz as contas, você percebe que quando você para pensar, que não tem nada de estável na vida, né? No final das contas, né? Na vida, então, daqui 10 anos que eu estiver esperando, talvez eu já estava um profissional que já não estava tão atraente para o mercado e então não ia ter continuidade de qualquer forma, né? Ou N outros fatores, né, que poderiam ter acontecido. Então eu fui colocando isso tudo na balança e falei, tentar mesmo, é agora, né? É a hora. E quando você realmente falou, é a hora, você já tinha alguns resultados positivos, alguma forma de consistência no day trade ou ainda não? Não. Eu não operava nada day trade. Nada? Nada. Você só falou assim, eu quero isso pra mim, é isso que eu quero, eu vou. Exatamente. Eu já fazia swing trade, né? Mas day trade não. E no swing trade, você já tinha alguns resultados bons assim ou também ainda não? Não, meio aleatórios, né? Perdi um pouquinho aqui, ganhava, mas aquela sorte principiante, né? Tava positivo, né? Mas nada assim, super consistente, não. E day trade foi do zero, né? E eu com um perfil mais conservador, comecei no simulador, fiz questão de ficar um tempo, né? E aí até o momento eu falei, agora eu preciso sentir como é que é esse negócio da conta real, né? E como que foi nesse início aí? Porque aí você saiu do mundo corporativo, veio pro day trade, ainda não estava ganhando dinheiro, ou seja, estava aprendendo. E como que era agora? Porque antes você estava acostumado a ter uma fonte de renda certa, né? E aí você veio para uma renda completamente variável, sem ainda estar ganhando dinheiro. Como é que foi houve essa pressão inicial? Sim ou não? E como que você lidou com isso? Por mais que eu estava preparado e sabia disso, né? Existe uma pressão que a gente mesmo coloca, né? Eu sou casado, minha esposa é muito compreensiva, né? E ela comprou a ideia junto, né? Acho que isso é muito bom, né? Ajuda muito, porque já é muito difícil, né? E quando você tem um parceiro que te dá apoio, é outra coisa. Mas eu vi que a maior pressão eu mesmo colocava, né? Eu mesmo me colocava. Por mais que eu tinha feito plano, falava, tem reserva para tanto tempo, né? A gente não gosta de perder o que tem, né? Aí você está acostumado com aquele salário todo mês. Fala, por que eu estou queimando a reserva? Será que eu tomei decisão certa, né? Então, isso aí sempre vinha, né? E vez ou outra a gente tinha que sentar e conversar, né? Então, assim, realmente pesa, assim. Não é uma coisa assim, eu fui convicto e nunca repensei, né? Então, existe sim essa pressão e eu vi que eu mesmo me colocava, né? E a gente tem muita ansiedade de fazer as coisas dar certo, né? Então, a gente acha que... E olha que eu nunca fui iludido, que eu acho que 3 meses eu vou ganhar, 6 meses eu vou ganhar dinheiro. 1 ano eu já achava que eu ia ganhar, assim, né? E as coisas começam a acontecer. Aí que as coisas começam a acontecer, você pegar uma consistência, né? E a gente é focado muito mais nos parâmetros, né? Então, do que lote, né? Então, os parâmetros, meu percentual de acerto está casando com o meu risco-retorno, né? Então, estou conseguindo fazer as operações da forma correta, da forma que eu propus fazer. E essa questão de lotes, de aumentar, se dispor mais risco, é na medida que vai dando mais confiança, né? Então, em resumo, assim, eu previ isso antes, mas no percurso foi bem doloroso, não foi fácil, né? A gente dá aquela hesitada de falar assim, mas
não tinha que estar mais rápido, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Então, a gente dá aquela titubeada, né? Quanto tempo aí, desde que você decidiu, tomou essa decisão de agora eu vou pro day trade, eu vou estudar isso aqui, eu vou fazer isso aqui da minha vida, quanto tempo dessa decisão, né, mais ou menos, até você começar a ganhar um dinheirinho, você fechar mesmo positivo, você começar a vislumbrar realmente uma consistência? Bom, eu comecei em junho do ano passado, né? Então, assim, bem recente, né? Super recente. Um bebê trader, né? E eu acho que foi até rápido, assim, né? Pelo que a gente vê. Tem, assim, 4 a 5 meses que fecha todo mês positivo, né? Nossa, ou seja, assim, menos de um ano, gente, estou abismada. Porque a maioria dos casos que a gente vê, a pessoa demora muito mais tempo, sabe? Então, conta pra gente o que você acha, o que você acredita, o que você fez, né? Pra conseguir ter esses resultados, ou o que você acha que foi importante pra você, pra que você conseguisse fazer essa trajetória, assim, de pouco tempo, tá com certos resultados consistentes? Eu acho que a primeira coisa é gerenciar as nossas expectativas, né? E isso foi difícil, né? De novo, mais que eu tinha traçado, né? Sabia que ia demorar, mas as expectativas da gente vão lá em cima e a gente já quer fazer acontecer, ou levando para o mercado uma expectativa que ele não tem obrigação e nem quer, né, atender. E de alguma forma, mesmo com tudo isso, né, e a gente erra em um monte de processo, de alguma forma conseguir focar, né, eu até lembro de você falar muito, para quem eu fiz o curso da Luana. Para quem não sabe, ele foi meu aluno, mas a gente fala disso depois. Você falava de focar no processo, né, de alguma forma focar no processo. Eu estou evoluindo, né, os parâmetros, né, foca um pouquinho menos lá no saldo, que fechou no dia, mas os parâmetros, né, mês a mês, aí você pensa, né, engenheiro civil, eu planilho tudo, né, eu tenho tudo planilhado desde o dia que eu comecei. Já fez, quando começou, já fez aquele cálculo do tipo, primeiro mês que ganhou dinheiro, pensou, nossa, se eu ganhar isso aqui num mês, se eu aumentar a mão, eu ganho no outro, ou você não fez essa geração? Fez claro, essa planilha? Mas aí depois eu vi que ela não funciona, aí comecei a fazer a planilha do para trás para eu reavaliar, né? As projeções eu vi que furavam todas, né? Aí eu falava, vou planilhar o que eu estou fazendo para eu Deixa eu avaliar como está a evolução, né? As projeções eu vi que não dava muito certo. Então assim, aí você vê mês a mês, né? Pô, meu stop médio tá controlando, né? A média das minhas perdedoras tá ficando estável, a média das minhas vencedoras está aumentando, né? Percentual de acerto, número de operações, aí eu avaliava tudo, né? E ao perceber cada evolução, dava o ânimo, né? De ver, não, né? Às vezes está longe, a gente está vendo o degrau que a gente quer estar, um degrau mínimo ali. Eu tinha a mania de pensar quando é que eu ia fazer o salário meu na engenharia, né? Comparando, assim. Quando é que eu ia conseguir chegar no mínimo daquilo, né? E eu até chegar num ponto que eu percebi que não fazia muito sentido, né? E conseguir focar de novo na evolução, né? Mas isso é um exercício, né? A gente não está imune nem agora, né? Então, às vezes tem períodos do mercado que são ruins, meses que, como a gente operação, né? Esse último mês mesmo foi bem travado, o mercado bem lateral. E às vezes a gente percebe um pouco que a gente não conseguiu adaptar tanto ao mercado, teve um resultado ruim, então tem aquela paciência também, mesmo, né, a paciência com a gente mesmo, né, de avaliar o que precisa ser melhorado e pronto, né. E esse foi todo um processo que a gente ainda está aprendendo, né, de como é que focar no que precisa ser focado, né, da evolução, do que precisa corrigir, né, quais as coisas que estão, às vezes, na nossa cabeça que está atrapalhando, por exemplo. Hoje meu desafio é começar a aumentar o lote. É um desafio que eu estou procurando, né? Eu, às vezes, por ser até mais conservador, tem hora que eu não quero expor ao risco, né? Então é uma dificuldade que eu tenho para aumentar o lote. Mas aí todo dia eu paro, vou avaliar o que está me travando para eu fazer isso. E quando você começou a operar, como é que foi essa questão de perder dinheiro? Você já comentou antes que falou, pô, é difícil no início aceitar perder dinheiro. Como é que foi a primeira vez que você perdeu ali? É ruim pra caramba, né? Até hoje eu tenho que lutar, né, com isso. Né? Tem hora que eu
Você quer fugir, né, de perder dinheiro, né? É uma coisa que é ruim, né? Duas coisas, né? Acho que até o Mark Douglas fala no livro dele lá, eu gosto bastante, que a gente não gosta de perder dinheiro e tá errado, né? Então, é exatamente isso, né? Acho que perder dinheiro pra mim é pior, tá errado, né? Porque tá errado, você sabe que o mercado é pra qualquer lugar, então depois que você já entendeu isso, você fala, mas não tinha como eu prever, né? A tendência era essa, eu fui junto, né? Agora, aceitar a perda é uma coisa que eu continuo trabalhando, mas já evolui bastante, né? A primeira vez, a gente fica com aquele negócio, né, de que stop o dia, é terrível, né? Então, mas é um processo, acho que ainda estou passando por ele, né? Tá. Você teve alguma grande perda no mercado? Não, até por ter esse perfil mais conservador, né? Até pela instrução, né, do Fred, tudo, acho que ajudou muito, né? A gente está bem acompanhado, né? E eu já nunca tive esse perfil de... Eu nunca fui daquela pessoa que empolga muito rápido com as coisas, né? Tem aquelas pessoas que, nossa, é isso, é o mercado, descobri, é isso aqui, vou ganhar muito dinheiro com esse negócio. Eu nunca fui assim, né? Aquele vislumbre, assim, tipo, vou ficar rico logo? Não, aí eu olho... Você sempre foi mais desconfiado, assim, do tipo, não é bem assim... Exatamente, e aí vou começar a estudar, e depois que vou devagarzinho, vendo, conhecendo, né? Então acho que isso ajudou muito a não ter tido uma perda e tal. Ótimo. Gente, olha só, você de casa que está assistindo a gente aqui, tá ouvindo o João falar do Fred, já tem a entrevista do Fred aqui no canal, tá? O link, inclusive, tá aqui na descrição. Se você não conhece, não sabe, quer conhecer mais esse mentor do João, vai lá e confere a entrevista depois, tá? Agora fica aqui comigo e continua a assistir aqui que tem muito mais coisa pra gente descobrir aí a respeito do João. João, quando você começou então a fechar mesmo positivo, pagar DARF, ganhar dinheiro, qual que foi o sentimento? Nossa, é bom demais, né? É uma recompensa, né? Porque não é fácil, né? A gente estava conversando mais cedo aqui, né? A gente faz meditação, alimentação certa e tudo, né? Até tem um amigo nosso aqui, o Magai, né? Você conhece ele mais cedo, que ele é brincalhão. Falou, eu tô acordando 5 horas da manhã, tô comendo só salada e tô estopando, eu vou fazer tudo errado, né? Brincando, né? Então, assim, no início você faz todas essas coisas e estuda, faz um monte de coisa. E mesmo assim, você vê, o resultado demora a vir, né? E quando começa a vir, realmente é uma satisfação, né? Você vê que, pô, tudo que tá valendo a pena, tudo que eu fiz, né? E tá começando a acontecer, né? Então é muito bom, é uma sensação bem legal. Que ótimo. E, assim, eu ainda tô bem impressionada com a rapidez que foi a sua evolução, comparado aí ao que a gente vê, digamos assim, no mercado. O que você acredita que mais contribuiu para que você conseguisse atingir essa consistência num curto período de tempo? Eu acho que todo o processo, né, de etapas que a gente faz, né, de trading plan, né, de gerenciamento de risco, de evolução gradual de lotes, né, e isso ajuda a gente a aceitar melhor o risco, né? Quando a gente está operando menor, a gente aceita melhor o stop, a gente segue a estratégia de forma mais correta, né? Então o negócio começou ali a querer voltar na entrada, você deixa lá onde quer a saída, onde quer o alvo, né? Quando você opera pesado, principalmente para o iniciante, você vai querer mexer, você vai querer interferir. Então eu acho que você ter um plano ajuda muito. E eu acho também o ativo que a gente opera, né? Você vai ver muita gente falar de ações aqui, e realmente a tomada de decisão para a gente é muito mais fácil. A gente toma decisão pelo fluxo, né? A gente opera ações, a gente usa muito gráfico como auxílio, né? Para alvo, para entender onde tem ponto de resistência e tudo mais. Mas a gente toma a maior parte das decisões pelo fluxo, e a ação por ter menos players envolvidos, né? Então a gente consegue fazer uma leitura muito melhor, né? Então isso ajuda muito, a evolução é muito mais fácil, né? A gente conseguir entender o que está acontecendo no ativo, né? É lógico que a gente vai errar um monte, né? Mas aí a estatística começa a ficar a favor, né? A gente começa a acertar um pouquinho mais e tal. Então, eu acho que esses dois fatores, gerenciamento de risco com um plano de trade,
um trading plan e mais o ativo que a gente opera Facilitou. Muito, Você acha que esse conjunto, óbvio, isso, nunca é uma coisa só, mas isso. esse conjunto determinou, favoreceu para que você conseguisse ter esses resultados de forma mais rápida, digamos assim. Isso. E o ambiente que a gente vive aqui também, né? Como a gente opera aqui na mesa proprietária, com a supervisão de alguém que opera muito mais tempo, né? E com toda a ajuda de um grupo, né, que está crescendo, evoluindo junto, né? Cada um com o seu perfil, particularidade, né? Então, eu acho que se eu tivesse sozinho, com certeza não estaria no nível que eu estou agora, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? Legal, legal. Eu também acho que esse ambiente favorece muito Sim. aí a questão da evolução. E conta um pouquinho pra gente hoje como é a sua rotina de trader. Tá. Teoricamente, eu acordo 5h30. Como é que é isso teoricamente aí? Explica pra gente. Quer dizer que o relógio desperta às 5h30? Aí às vezes você vai lá e põe no soneca, né? Mas, teoricamente, porque muitos dias eu consigo fazer, outros dias não consigo, tá? Não vou falar que eu faço todo dia, não. Mas, teoricamente, eu acordo por volta de 5h30, que eu gosto de dar um tempo, ler alguma coisa. Aí vou pra academia, volto, tomo um café com a Thaís e saio de casa 8h15, 8h20 para chegar aqui um pouco antes das 9h e aí eu fico o dia inteiro aqui, né? Aqui na mesa tem pessoas que ficam só a parte da manhã, enfim, outros vêm só à tarde. Eu tô no grupo dos que não largam o osso aqui, que fica o dia inteiro. Dos viciados, exatamente. Então, aí eu falei em teoria porque tem dia que eu às vezes dormo um pouco mais tarde, tal, que aí eu já acordo, tomo café e venho, eu já acordo um pouco mais tarde, né? Mas procuro sempre fazer exercício, manter uma vida, não é aquela pessoa, né, que faz tudo à risca, alimentação, né? Não sou o cara que come salada todo dia, mas tento me cuidar na medida possível. Né? E você sempre foi uma pessoa, assim, disciplinada? Você se considera uma pessoa disciplinada? Não me considero uma pessoa super disciplinada, mas eu creio que sim. Eu me vejo como uma pessoa muito organizada, eu tento ser muito organizado. Né? E o que eu vejo que realmente é peça fundamental, né, nesses pontos, eu realmente me esforço e tá sempre fazendo. Né? Mas quando eu falo que eu não sou super, porque às vezes eu dou uma furada, né? Ser humano, né, gente? Fala, hoje não, só hoje não. Só hoje não, né? E você sempre foi assim ou você acabou desenvolvendo isso por conta do mercado? Eu acho que eu comecei a desenvolver isso dentro da engenharia. Né? Porque eu sempre fui aquele cara muito largado, assim. Se for pegar desde a época de escola, de faculdade, eu era aquele que prestava atenção na aula, não era muito de fazer bagunça na aula e tal, mas também nunca estudava, né? E conseguia tirar nota para passar e passava, né? Aí, desde quando eu entrei para fazer engenharia, eu vi que as coisas não eram tão fáceis assim, né? Precisava estudar um pouquinho para passar nas provas lá de cálculo. De estrutura metálica, de concreto. Aí eu vi que a vida não era tão fácil como eu pensava, né? E quando eu comecei a entrar no mundo corporativo e assumir responsabilidades maiores, eu vi que se eu não me organizasse, né? Você tinha lá 30 coisas para resolver no dia. Se eu não pegasse, anotasse na agenda e criasse algum método para eu conseguir, não tinha como. Eu ia deixar a coisa passar, ia furar a coisa e não ia conseguir corresponder a tudo que eu precisaria corresponder, né? Então, isso aí me ajudou muito e facilitou hoje para aplicar para o mercado, né? Então, acho que foi mais ou menos nessa época, né, dentro da engenharia que eu desenvolvi isso, e daí foi mais adaptar para o mercado. Adaptar para o mercado e te favoreceu bastante, Sim, né? Mas e que habilidade que você acredita, assim, que você, quando começou a operar o day trade, você viu que, nossa, eu tenho que desenvolver isso aqui? Determinada habilidade, seja técnica ou seja emocional, enfim, o que você percebeu que você tinha que desenvolver para conseguir ter resultado? A maior dificuldade minha foi disposição ao risco, né? Até pelo perfil conservador, né? Então, eu vi que estava amarrando, né? Por um lado era muito bom porque me protegia, né? Não tinha o menor risco de eu perder muito dinheiro, igual você perguntou no início, né? Porque eu era bem conservador. Mas, então, por um lado é proteção, mas do outro eu vi que, se eu não correr risco, não tem como ganhar dinheiro fazendo day trade, né?
Então, a ideia é, o risco é calculado, né? Então, se é, então tá tudo certo, né? Uma coisa é você entender isso racionalmente, a outra coisa é aplicar, né? Na hora da operação, né? Aí é outra coisa, né? Porque eu já sei que eu tenho que correr risco, eu já sei quanto vai ser o stop aqui, muito difícil, vai ser, lógico, né? Pode pular, alguém pode dar uma super boletada lá, mas dificilmente vai acontecer e às vezes, né, a cabeça dava aquela... E aí isso aí é prática, né? Com o tempo você vai se soltando e aceitando, realmente aceitando aquele risco, né? Mas já cheguei a puxar stop, né? Para estopar menor, né? Tem gente que puxa o contrário, né? Para não estopar, né? Minha característica era outra, minha dificuldade era outra, né? Estopar antes da hora, né? Porque, aí você já vê o fluxo mudando e já não sei o quê. Mas essa foi a grande dificuldade, né? De fato, não, eu tenho que me expor ao risco, né? Mas da forma certa, né? Aí, quando eu fui identificando essa forma certa, foi me dando mais confiança para expor ao risco, né? De entrar nas operações e, enfim, fazer da forma que tem que ser feito. Né? E hoje você opera... Aqui na mesa proprietária, você opera day trade com ações. Isso. Algo que a gente vê pouquíssimo no mercado. Geralmente, quando se fala em day trade, a gente vai falar aí de dólar, de índice. Por um acaso, você ficou com essa tentação do tipo, deixa eu operar isso aqui, já que todo mundo está falando? Fiquei. Porque, exatamente por isso, né? Porque todo mundo fala disso, né? Então, eu tinha muita curiosidade, principalmente com dólar, né? Então, eu já... Com o Fred é o mentor, né? Eu falei, Fred, mas o que você vai me ensinar dólar e tal, né? Mas, quando eu fui conhecendo o ativo, eu fui voltando para ações. Tipo, não, deixa eu voltar aqui porque eu já conheço, que isso aqui, né, tá dando seguro, resultado. Né? Foi bem isso, né? Lógico que você começa com um lote mínimo, né? Um mínimo e tal. Não tem exposição, dá para você aprender bem e tal. Mas como eu acho que o ponto-chave disso era a leitura de fluxo, né? Porque eu gostava muito de gráfico, até por causa do swing trade, mas quando eu conheci a leitura, o tape reading, né? Eu vi que dava para você ler, né, o que cada player está fazendo, né? Então, tem alguém aqui comprando aqui pelo Bradesco, sei lá, pelo JP Morgan, e está movimentando o preço. É nítido, né? Quando você começa a entender da leitura de fluxo, né? E esse cara, muito provavelmente, vai continuar esse movimento, porque está montando ou desmontando uma posição. Eu percebi, eu sinto uma confiança, como se fosse uma vantagem na leitura de fluxo, né? Aí, quando eu olhei para a leitura de fluxo do dólar, eu falei, cara, esse aqui já está um nível mais hard para mim, né? Então, assim, hoje a gente já faz bastante, mas no início a ação era muito mais fácil, né? Aí o índice eu nem olhava, né? Porque como é que você lê fluxo no índice, né? Eu não dou conta, né? Aquele tanto de robô lá e a velocidade, então é meio impraticável, né? Então o índice eu já não gostava muito. Só mais da parte técnica, né? Eu olhava, mas como fluxo não. Então acho que o grande ponto que me amarra assim, nas ações eu gosto tanto é essa facilidade da leitura de fluxo, né? É o ponto-chave. Né? Legal. E hoje você opera aqui na mesa, como uma mesa proprietária, existem muitas regras, né? Regras que não foram determinadas por você, digamos assim. Você tem uma meta, você tem um limite de perda diário, você tem algumas regras a serem seguidas, tá? Muitas pessoas vêm para o mercado financeiro em busca de liberdade. Você, ao se deparar com essas regras, que foram outras pessoas que, de certa forma, colocaram para você. Isso para você encara isso de que forma? Você acha que isso beneficia? Que isso, de certa forma, prejudica? Você está reproduzindo um modelo CLT que você já, de certa forma, trabalhava? Como é que você encara isso e que relação que isso tem com os seus resultados? Então, assim, eu não via que o gerenciamento de risco ele ia conflitar com a questão da liberdade, né? Porque era muito claro para mim que para dar certo precisaria de um gerenciamento de risco, né? Foi quando eu comecei a entender o trade e olhar com outros olhos para ele, né? Eu vi que era uma ferramenta indispensável, né? O gerenciamento de risco, né? Então, para mim, ele era um auxílio para eu chegar a desenvolver a profissão que eu queria, que ia me dar a liberdade, né, de tomar decisão, né? E eu via a liberdade de outra forma, né? De eu poder escolher quando eu vou tirar minhas férias, para eu poder
um dia eu preciso resolver tal coisa, não ter que avisar todo mundo da obra, avisar superior, tal, aquele negócio, né? Então, a liberdade comigo estava muito mais nessas coisas do que gerenciamento de risco. Eu vi ele muito mais como um aliado para fazer dar certo, né? Então, acho que na minha cabeça já estava bem separado, né? Já sobre a questão das regras da mesa, a maioria das regras da mesa são em relação ao gerenciamento de risco também. Então, eu realmente não vi tão conflitante com a questão da liberdade de decisão que eu tanto queria. Tal. Consegui separar bem. Mas você acha que se você estivesse operando em casa, seria a mesma coisa? Os mesmos resultados? Potencialmente dar os mesmos resultados ou não? Não, com certeza não. Tanto porque eu tenho muita dificuldade de trabalhar em casa. Eu sei que tem muita gente que dá super certo com home office, trabalhar em casa, de organizar, de ser disciplinado, de conseguir virar uma chavezinha e falar assim, não, agora eu estou trabalhando, não estou... Né? Eu já sempre tive dificuldade, né? Eu tenho que vestir calçar, sair de casa para eu entender que eu tô trabalhando, né? Então isso de alguma forma já me ajuda, né? Em casa essa organização que eu consigo fazer no trabalho eu não consigo levar para casa ainda, né? Em casa eu sou meio bagunçado, assim, com questão de horário, essas coisas eu me distraio um pouco, né? Então assim, em casa eu não sou a pessoa mais organizada. Além dessa questão, eu acho que, como aqui na mesa tem bem claro assim, os objetivos, coisas que, por mais que às vezes eu fizesse alguma coisa parecida para mim, eu acho que se você está num ambiente que tem outras pessoas olhando o que você está fazendo, ajuda muito, assim, né? Ajuda você até buscar, né, de uma maneira mais objetiva, né? Tem um monte de gente me observando, né? Não sei se isso é com todo mundo, mas comigo fala muito alto, né? Talvez alguma coisa que eu trouxe da engenharia, porque a gente sempre trabalha com recursos que não são nossos, né? Eu até brinco aqui na mesa, assim, que às vezes sou muito mais travado na conta aqui da mesa do que na minha própria, né? Porque na minha própria não tem ninguém olhando, né? Isso para outras pessoas que eu sei que é perigoso, né? Que não respeita stop, tudo, né? Eu, como tenho um perfil mais conservador um pouco, da minha conta eu sou mais soltinho, né? Já boleto mais pesado, tá? Na mesa aqui, né? Todo mundo fala, não, mas você tem que entrar mais pesado, aí às vezes Mas, no geral, ajuda muito mais que você nesse objetivo de eu já tenho que ir para a próxima etapa, né? E no quesito também de ter outros traders aqui, né? Que às vezes, ao mesmo tempo, às vezes é uma pressão, né? Às vezes um mês você não vai tão bem, você fala, mas todo mundo foi bem, aquele negócio de você ficar se comparando, né? Aqui demora um pouco mais para você evitar esse tipo de comparação, né? Fala todo mundo, principalmente no início, era um pouco mais difícil, né? Fala, mas fulano bateu meta, eu tô aqui para trás, será que eu não tô fazendo direito, né? E depois você vai ficando mais tranquilo com relação a isso, né? Você vai entendendo mais vai entendendo melhor que às vezes foi uma oportunidade que pegou, que você estava olhando outro ativo, né? A gente opera ações, então a gente acompanha 80 ativos aqui, né? Então é muito difícil todo mundo estar olhando a mesma coisa, então tem a parte da questão aleatória mesmo. Então assim, não tive um resultado tão legal, né? Mas então deixa eu ver o que realmente, o que eu preciso focar de novo, né? O que eu preciso melhorar, o que eu deixei de fazer, o que está me atrapalhando, né? Daí a gente, em questão de autoanálise, né? O que eu preciso, qual que é o meu medo que está envolvido nisso aqui, né? E tudo mais. E hoje você acabou de falar aqui que às vezes você opera a sua conta. Então existe a conta da mesa, né? Você opera, e existe a sua conta que também às vezes você opera. Sim. E quando você é estopado na sua conta e ganha dinheiro na da mesa, qual que é o sentimento? Geralmente é o contrário, né? Porque a gente prioriza a conta aqui da mesa, né? Então, às vezes acontece de dar ruim, como a gente fala aí, né? Dar ruim aqui na conta da mesa. E aí você vai para a conta pessoal e ganha dinheiro, às vezes, né? Aí a gente até é disciplinado nesse ponto, assim, de só ir quando realmente sente que às vezes realmente a operação voltou e você tá com a cabeça boa, né? Porque se você tá um dia percebendo um dia ruim, não justifica você não adianta você perder numa e perder na outra também, né? Exatamente. Aí às vezes a gente fica até com peso, né? Fala, pô, tô aqui, né? A gente tem todo mundo junto, né? E perdi dinheiro aqui na conta da mesa e na minha deu certo, né? Às vezes acontece isso, né?
E em vez da gente estar feliz, porque... Ganhou dinheiro, você ainda tá... Você fica pensando, pô, mas... Então, às vezes acontece. Mas, assim, não é nenhum problema, assim, porque, como disse, a gente prioriza a conta da mesa, mas às vezes tem uma operação que tá muito clara, às vezes tá com o stop muito, muito claro, então o fluxo não está tão rápido ali, ações têm essa vantagem também, o time de entrada, às vezes ela te dá um tempo maior de entrada, então a gente consegue ali, já entrei na da mesa, vou logo na minha conta, entro na conta também. Então, consegue fazer nas duas. Legal. Assim, não são todas, né, mas às vezes dá para fazer. Dá certo. E qual que é o maior desafio como trader hoje? Tem a questão do manter, né, que a gente faz essa pressão também. Pô, eu tô percebendo que eu tô adquirindo a famosa consistência, né? Aí você fala assim, mas e se esse mês não der certo, né? Será que... Então tem essa pressão de manter, né? A gente fica preocupado. Mas agora o desafio mesmo que eu vejo é o que eu comentei, que é de começar a aumentar lotes, de ter confiança, de trabalhar com lotes maiores, né? A gente tem um problema no mercado de ações que é de liquidez, né? Então, à medida que a gente opera maior, exige uma habilidade maior para poder sair, né? Tem ativos que têm uma liquidez muito baixa, então, às vezes, para você sair de uma posição maior, você vai precisar deslocar o preço, né? Então, é adquirir essa confiança para poder operar maior, mantendo os mesmos parâmetros, né? Então, isso acho que agora é os passos que a gente em que eu tenho focado ultimamente. E agora, é óbvio que eu vou te perguntar, você foi meu aluno, você fez o treinamento Trader MMA, e olha que interessante, você começou a operar no Day Trade em junho, você foi da primeira turma que foi em agosto, ou seja, você estava recém começando. Você já via importância de preparar o seu psicológico, de trabalhar essas questões naquele momento? Sim. Nesse momento, já. Mas no início, né, a gente via muito, mas o psicológico atrapalha demais. Eu achava que era meio balela essa história, né? Mas psicológico, né? Eu sempre racional demais, né? Não, mas eu sei que eu tenho que fazer, a senhora vai fazer, né? Mas aí quando você começa a operar, você vê que é bem diferente, né? Você sabe onde que é o stop, né? Lógico ali, onde que é o alvo, e na hora você quer mexer tudo, né? Aí eu percebi, falando, realmente faz muita diferença e eu preciso buscar ajuda nisso, né? E daí foi quando eu conheci o curso, né? Gente. E ajudou demais, né? E há uma coisa que eu sempre falo, né? É você buscar as respostas dentro de você mesmo, né? E isso, a própria dinâmica do curso é muito boa, né? Que para o pau do exercício, vai preencher, vai pensar e a gente começa a encontrar muita coisa de crença, de forma de você sempre agiu, que está te atrapalhando ali, né? Então faz muita diferença, né? E é uma coisa que tem que continuar a gente sempre observando e desenvolvendo, né? Que realmente, quando a cabeça não está boa, a gente não consegue operar bem, né? Com o mesmo mercado, tendo o mesmo conhecimento técnico, né? Se a gente não está bem, não consegue operar. Então hoje, acho que qualquer um que opera sabe da importância disso, né? Principalmente para quem está começando, né? Que não passou por tantas coisas, né? Está mais suscetível a sentir mais uma perda, mais uma queda de rendimento, né? Para alguém que já está mais gabaritado, já passou por isso outras vezes, né? Já sofreu, a gente ainda sente muito, né? Quando dá alguma coisa que sai do plano, né? Então, estar com a cabeça boa é importantíssimo. Gente, não vou ficar enchendo ele de perguntas, não quero assim aquele depoimento, nossa, mega dramático aqui pra vocês, pra vender o treinamento Trader MMA, que o intuito dessa entrevista não é esse. Tem depoimento lá do João, lá na página do treinamento, se vocês quiserem conferir depois. Só uma última pergunta disso, valeu a pena? Com certeza. Ótimo. Com certeza. Ótimo. Então agora eu quero saber de você um conselho para quem está começando no mercado agora. Bom, conselho. Seja o pé atrás, como eu fui, né? Não caia nos contos que tem por aí, né? Tem muita gente vendendo facilidades, né? E não existe, né? O mercado não tem facilidades, o mercado não tá para atender a expectativa de ninguém, né? Na verdade, o mercado é um monte de gente querendo ganhar dinheiro, inclusive o seu, né? Então, começar a estudar bastante,
né? Se quer viver disso, tem uma reserva, né? Opere sem precisar do dinheiro por um bom tempo, né? Alguns meses é de 12 a 24 meses, né? Procure uma pessoa para te ajudar, né? Selecione bem essa pessoa, né? Nem sempre os mais conhecidos são os melhores, de fato, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso e realmente dar tempo à evolução. Tentar acalmar a ansiedade, que é normal, e dar tempo à evolução e focar no aprendizado e em operar bem. De saber o que está fazendo, de saber que você fez certo, por mais que a operação deu errado, mas você fez certo, fez como deveria fazer, e eu acho que inicialmente seria isso. Gente, sensacional. Volta o vídeo, escuta de novo, volta o vídeo, escuta de novo, que com certeza seguir esse conselho vai te ajudar muito. João, segue o fluxo. Mercado financeiro para mim é? Hoje já é uma paixão, já. Swing trade significa? Uma renda extra. Day trade é? Profissão. O ativo? Ações. O plano de trade? A sua carreira. Se eu bato a meta? Eu quero continuar. E se eu tomo stop do dia? Aí eu paro. Disciplina para mim é? Empenho. Se dedicar. Consistência significa? Eu acho que a consistência é o que você pensou sendo executado. Sabe? Um livro. Um livro que eu gosto muito é do Alexander Elder, Aprenda a Operar o Mercado de Ações. Um filme. Qualquer um. Principalmente no mercado financeiro, eu gosto muito do The Big Short, né, A Grande Aposta. Eu gosto bastante. Um ídolo. Eu não sou uma pessoa de ter muitos ídolos, assim, né? Mas eu prefiro colocar como Cristo mesmo. Não tem muitos ídolos, assim, na Terra. Legal, legal. E qual que é o seu hobby? Tem um monte. Eu gosto de, sei lá, jogar xadrez, jogar bola, praticar jiu-jitsu. Não tem um específico, assim, que eu falo, nossa, esse aqui é o meu hobby preferido, né? Mas eu gosto muito de esporte, gosto muito de sair para conversar, né? E aí são vários. E o final de semana preferido? É uma mescla, né? De descansar, ficar em casa e ter alguma atividade também. Contar pessoas, dar aquela desligada, né? Um defeito? Bom, um defeito. Acho que às vezes eu sou muito observador demais, né? Então, já foi uma boa, né? Falar o que a esposa reclama, né? É que às vezes ela tá falando e eu não respondo, só fico ouvindo ela falar, né? Então acho que às vezes até observador demais e um pouco mais calado, né? E uma qualidade? Bom, qualidade... Vou de novo na organização, fazer planos também, por mais que o mercado não dá muito certo, né? Mas questão de análise mesmo, né? Gosto bastante de analisar os números, de ver o que eu preciso ajustar, então acho que isso é uma qualidade. E qual que é o legado que você gostaria de deixar para as outras pessoas ou para as pessoas que você ama? O legado, acho que é uma coisa assim muito maior que o mercado, assim, né? A gente então vai desde o mercado de ensinar, começar da forma certa, né? De poder contar um pouco a história, eu acho muito legal, mas de viver bem, né? De você dar valor para cada coisa, para cada área da vida, né? Como a gente falou mais cedo na entrevista, não existe estabilidade, né? Então, a gente acha que tá bem, que tá tudo bem, de repente as coisas mudam de uma hora para outra, né? Então, acho que é viver mesmo dando valor ao que precisa ser dado, né? Para as pessoas, família, né? Eu acho que isso é muito importante. João, muito obrigada Obrigado. por você ter concedido essa entrevista, por estar aqui contando um pouquinho aí da sua experiência pra gente. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito com a sua experiência, com as coisas que você trouxe aqui. Obrigada mesmo, de coração. Sua palavra final pro pessoal. A palavra final eu acho que é realmente quem gosta do mercado, operar da forma certa, né? Ter paciência, ter os olhos na evolução e realmente
dar esse tempo para chegar lá, para as coisas acontecerem, né? E tirar um pouco essa ideia que a maioria das pessoas tem, que é fácil, e pensar a longo prazo, né? Acho que a palavra principal é a gente pensar a longo prazo. E a gente acredita muito nisso aqui, né? Operar todo dia pensando mensalmente, trimestralmente, e acho que seria, né, essa palavra final, né? Longo prazo. E vocês já sabem que eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito, muito claro para mim a necessidade de ter Esperar mais um furo. Eu pensei que eu ia me livrar de martelete nas obras, né? Tá aí, ó, viu? É o fundo perfeito pra você. Exatamente. Especialmente Você pro pode João. fazer um making off, né? Com a gente esperando aqui. E agora, é óbvio que eles vão me atrapalhar. Cortou minha fala.